Olá, hoje eu vou calcular de forma mais simples os cosseno, certo? Seno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus, certo? Então, para isso, para os ângulos 30 e 60, eu vou calcular usando um triângulo equilátero e 45 graus eu vou usar um ângulo isósceles, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Desenhar um ângulo, um triângulo equilátero, certo? Então, lados iguais. Vou colocar que o lado é igual a 1. E aqui também vai ser 1. Então, aqui é meio. Estou dividindo no meio, certo? Como ele é equilátero, então tem 60 graus aqui, 60 aqui e 60 aqui. Dividido no meio, então vai ficar 30 graus aqui, certo? Agora eu vou fazer o que? Vou usar esse triângulo aqui, que eu obtive aqui, certo? Meio, 1. Usando os ângulos 60 e 30, vou calcular as funções desses dois ângulos. Usando Pitágoras aqui, ó, eu tenho, esse lado aqui eu vou chamar de x, eu tenho que meio ao quadrado mais x, mais x ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1 menos meio ao quadrado, que é 1 quarto, ou seja, 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Então, eu tenho que x é a raiz de 3 sobre a raiz de 4, que é 2. Então, a raiz de 3 meio, certo? Agora, eu posso calcular cosseno de 30 graus, seno de 30 graus. Eu sei que o cosseno de 30 graus vai ser igual, como eu venho falando constantemente no fórum, ele é igual a seno do ângulo complementar, né? Seno de 60 graus, né? Por quê? Veja que o cosseno, ele é o quê? É o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30 é esse cateto aqui pela hipotenusa, que é a mesma coisa que o cateto oposto em relação a 60 graus dividido pela hipotenusa, que isso aí se refere ao seno de 60 graus, certo? Então, eu tenho essa identidade aqui. Então, aqui vai ser, usando a relação à função cosseno, eu tenho que é o cateto adjacente ao ângulo 30, adjacente quer dizer vizinho, né? Oposto, né, do outro lado. Então, aqui, cosseno de 30 vai ser esse x, então vai ser a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Agora, seno de 30, de forma similar, ó, o ângulo complementar a 30 é 60, então eu tenho cosseno de 60 graus, que é igual a quê? Cosseno de 60, ó, é o cateto adjacente a 60, ou seja, o vizinho a 60, que é meio, que é meio, dividido por 1, que é a hipotenusa. Ou ainda, analisando do ponto de vista do seno de 30, cateto oposto ao ângulo 30, ou seja, do outro lado aqui, que é meio, dividido por 1. Então, eu tenho que seno de 30 e cosseno de 60 é igual a meio. Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular agora esse ângulo aqui, as funções desse ângulo que está faltando, certo? Usando o triângulo isósceles que eu havia prometido. Aqui vai ter lado 1, certo? Que vai ser 90 graus. Uma coisa que for faltando aqui é o que? A tangente, né? Tangente de 30 graus é seno de 30 dividido por cosseno de 30 graus, certo? Que é o que? Seno de 30
meio dividido por cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, que vai ser, o 2 aqui cancela, vai ser 1 sobre raiz de 3, que eu posso escrever ainda como sendo raiz de 3 sobre 3. E tangente de 60 graus vai ser o quê? Vai ser seno de 60 graus dividido por cosseno de 60 graus, que é o quê? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, meio. Meio, esse 2 cancela com esse, então vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Então, obtive cosseno, cosseno e seno e tangente de 30, e aqui eu obtive cosseno, seno e tangente de 60, certo? Agora eu vou calcular isso daí referente ao ângulo de 45 graus. Usando Pitágoras, eu quero determinar quem é a hipotenusa aqui, né? Aqui eu sei que a soma dos ângulos mede 180. Esse aqui é 90, então 90 para 180 falta mais 90. Só que aqui esses ângulos são iguais, porque esses lados são iguais, que eu tenho um triângulo isósceles. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Então eu tenho duas vezes um ângulo. Eu tenho isso aqui, ó, duas vezes, eu vou chamar de um ângulo alfa. Então 2 alfa mais 90, isso aqui é 180. Então isso aqui vai dar aqui alfa, vai ser 2 vezes alfa é 90, então alfa é 45 graus. E aí falta esse valorzinho x aqui para eu determinar as funções seno, cosseno e tangente de 45. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho que o cateto, isso aqui ao quadrado, mais esse ao quadrado, é igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 2. Então, x é raiz de 2. Agora eu posso calcular cosseno desse ângulo aqui, alfa, que é 45 graus, né? Então, cosseno de 45 vai ser cateto adjacente, 1, dividido por x, que, que vai ser raiz de 2. Então, isso aqui é raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa, o seno de 45 vai ser cateto oposto por raiz de 2. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Então, tem que seno de 45 graus é o mesmo cálculo. Raiz de 2 sobre 2. E, por fim, tangente de 45 graus vai ser o cateto oposto dividido pelo adjacente, que é 1 dividido por 1, que vai ser 1, certo? Então, foram esses valores que eu obtive. Eu posso até montar uma tabelinha, se eu quiser. Aqui vai ser a função, aqui vai ser o ângulo alfa. Então, seno, cosseno, tangente dos ângulos 30, 45 e 60, certo? Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é a mesma coisa que seno de 60. Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser meio. E aqui raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, 1. Tangente de 30, 1 raiz de 3 sobre 3. E aqui, tangente de 60, raiz de 3. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, certo?